Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Conversando na janela, que a gente está fazendo essas lives para esse momento de pandemia. Está sendo um grande prazer compartilhar histórias tão maravilhosas e trazer profissionais para conversar e trazer gente de todo o Brasil para contar histórias como a de hoje. E eu vou falar para vocês a história que eu vou trazer para vocês hoje. É uma das minhas histórias favoritas, porque há muito tempo que eu acompanho esse caso, porque é um dos casos mais famosos que tem também, né? São pessoas que eu acho que todo mundo conhece, porque é uma família de duas pessoas assim, extremamente generosas em compartilhar informação e conhecimento, né? Então, para mim, é uma honra. Para quem não me conhece, eu sou usuária de implante coclear bilateral e é por isso que eu tenho essa preocupação de trazer informação para mães e pais, usuários e candidatos e até profissionais que querem saber mais sobre saúde auditiva. Então, hoje eu trouxe duas pessoas muito, muito, muito queridas, que é a Cristiane e a Manuela Mareiros, mas eu não vou fazer a apresentação porque elas são duas pessoas que falam muito bem, elas podem se apresentar para elas mesmas, né? Então, Cris, por favor, se apresenta para a gente. Olá, boa tarde para todos. Meu nome é Cristiane Malheiros, sou mãe da Manu e a gente é de Taubaté, estado de São Paulo. E a Manu hoje tem 16 anos e há 15 anos nós nos preparamos para recebê-la, né? Uma criança extremamente planejada. Eu já tinha 8 anos de casada quando ela chegou e quando ela nasceu 17 dias antes da data prevista. E eu tinha me mudado da minha casa para reformar minha casa e tive que voltar, assim, né? Porque ela tinha nascido e a reforma não tinha terminado, imóveis para montar. E ela quieta, dormindo, na paz. E a gente estranhou muito aquela quietude, né? Quando a Manu nasceu, o teste da orelhinha ele não era obrigatório nas maternidades. Então foi mesmo uma suspeita nossa, né, de que ela era muito quietinha. E aí na consulta de um mês, a gente questionou o médico dela ser tão quietinha, dela não se assustar com nada. E aí ele bateu um sininho perto do ouvido dela, e ela estava deitada na caminha lá, dormindo, ela abriu o olho, olhou para ele, e ele olhou para mim e falou assim: mãe, cisma de mãe de primeira viagem. Eu falei, ok, assim seja, né? Mas a gente continuou observando em casa que estava muito quieto. E aí, na segunda consulta, eu pedi para ele, né? Falei, tem algum exame que a gente possa fazer para tirar isso da cabeça, né? Se for uma cisma, ou para a gente correr atrás, né, do que tem para ser feito. A gente suspeitava que tinha alguma coisa que não estava muito bem, mas a gente não suspeitava que 2, 3 meses depois, em Bauru, a gente ia receber o diagnóstico de uma surdez profunda, bilateral, neurosensorial. Aí o mundo, o chão some, né? Você fica perdido, porque minha gravidez foi extremamente tranquila, eu não tinha nenhum caso de surdez na família, então é um novo que bate na sua porta assim, né? E aí nós fomos, graças a Deus, super acolhidos em Bauru. A equipe de Bauru é espetacular, do momento que dá o diagnóstico, porque você recebe o diagnóstico e vai para a psicóloga no mesmo instante, né? E você é muito acolhido, só que aquilo tudo é muito duro, né? De você ouvir que o seu filho não ouve, né? Mas aí a gente foi atrás de informação, muito bem orientados, só que naquela época também não podia fazer cirurgia antes de 1 ano. A Manuela, na época, fez a cirurgia com sprint, que era aquele aparelhinho de caixinha, usava uma caixinha na cintura. Então, quando a gente chegava em Bauru, isso é uma coisa muito pessoal, que eu acho que a maioria das mães sentem isso, quando eu via aquele monte de fio pendurado, aquele monte de coisa, eu falava, eu não quero isso para minha filha, né? O ASE vai dar conta e a gente vai dar um jeitinho de esconder para ninguém ver, né? Essa é a primeira sensação que a gente tem, né?
Só que daí, conforme eu ia para Bauru, eu via as crianças implantadas falando, cantando. E aí eu falei, é isso que eu quero para minha filha, né? E aí foi a hora que a gente decidiu pela cirurgia. Tivemos que esperar ela fazer 1 ano. Quando ela fez 1 ano? Com quantos meses ela recebeu o diagnóstico de surdez? Ela tinha quantos meses? 5 meses. Sim. Já começou a usar o AASE para estimular o nervo. E com 1 ano que a gente já estava, né, com tudo marcado para a cirurgia, para outubro, nós viajamos 500 quilômetros, que é daqui para Bauru. Chegou lá, ela ficou resfriada e foi cancelada a cirurgia. E nós voltamos para trás, dando medicação, esperando um novo prazo. Remarcou essa cirurgia para o dia 12 de novembro. No dia 12 de novembro, estávamos nós em Bauru de novo. E quando ela estava indo para o centro cirúrgico, ela espirrou. E a enfermeira olhou e falou, mãe, a cirurgia está cancelada de novo. Pela segunda vez. E aí, naquele momento, eu chorei, mas chorei largado, como diz, né? E o doutor Lamônica, que fez a cirurgia nela, me abraçou e falou, mãe, é longe, eu sei que já é a segunda vez, não pense que é de Deus para não fazer, é de Deus para fazer com segurança. Você vai e você vai voltar. E aí remarcou para o dia 24 de novembro. E aí no dia 24 de novembro, pela terceira vez, aí ela foi para o centro cirúrgico. Nossa, quanta força que você precisou aí para ter a cirurgia remarcada 2 vezes. Nossa, deve ter sido difícil esse período para você. Foi muito difícil, porque você fica com a sensação que não é para fazer, né? Não deu certo a primeira, não deu certo a segunda, e aí você fala, ai meu Deus, estou fazendo a coisa certa, né? Então, foi bem difícil. Mas, com um implante só, ela foi alfabetizada, ela falava super bem já. Aí, com 9 anos, a gente decidiu fazer do outro lado. E aí ela opinou, ela participou da decisão. Na verdade, assim, ela participou, mas ela ainda não entendia muito quão bom aquilo ia ser para ela. Tem até uma historinha que é engraçada, porque, assim, um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, posso te contar um segredo? Eu falei, pode. Aí ela falou assim, qual ouvido que você ouve? Aí eu falei assim, dos dois. Ela, dos dois? Porque como ela ouvia de um só, ela achava que todo mundo ouvia de um só, né? Aí eu fui mostrando para ela que um ouvido podia ser backup do outro, que todo mundo ouvia com os 2 ouvidos, mas a decisão pela segunda foi muito mais difícil do que pela primeira. É mesmo? Porque ela estava muito bem com um só. Então, o medo de você mexer no que está quieto, mexer em time que está ganhando. Então, assim, a segunda decisão, para mim, foi muito mais difícil. Mas, graças a Deus, como ela fala num depoimento que ela deu, ela falava assim na época, eu estou escutando até o ventilador da sala agora. Bom, eu sou a Manuela Malheiros, a criança que passou por tudo isso, que nasceu surda, nasceu e recebeu o diagnóstico de surdez profunda, bilateral, neurosensorial. E hoje eu tenho 16 anos, estou no último ano do ensino médio, estudando para o Enem, e fiz teatro, já toquei violão, flauta. Eu sou bem integrada nesse mundo da música. Legal. Adoro filmes, séries. Eu sou, assim, uma pessoa que aproveitou muito essa oportunidade de ouvir mesmo. Você sempre estudou em escola regular? Você estudou em escola de surdo? Ou sempre, qual que foi o tipo de escola que você estudou? Eu sempre estudei em escola regular. Estou na mesma escola desde o maternal. Inclusive, a minha escola é uma escola muito... eles não estavam preparados assim, né? Nenhuma escola aqui na minha cidade estava. Mas eles não estavam preparados, mas eles aceitaram o desafio, sabe?
E acho que isso foi muito importante. A minha fono chegou aí para a escola também, para poder conversar com os profissionais. Então, essa equipe toda fez tudo progredir de uma maneira muito boa, sabe? Eu sou muito agradecida pela minha escola. E tem alguma outra criança, hoje adolescente, com deficiência auditiva na sua escola? Esse ano entrou uma... Esse ano não, mentira. Ano passado entrou uma menina, só que ela não usa o implante, a surdez dela não é igual à minha, é uma surdez diferente, mas continua sendo, né, uma deficiência auditiva. E ela entrou ano passado, e aí ela também não sabia que eu era surda, e aí, mas depois, assim que ela descobriu, ela veio conversar comigo, perguntou sobre vergonha em relação à deficiência. Foi uma conversa bem bacana que eu tive com ela, sabe? Foi legal também, porque eu nunca tive uma pessoa deficiente na mesma turma, nem na escola direito, então foi legal ter esse contato, sabe? Sim. Você tem amigos, você convive com crianças, hoje adolescentes, desculpa, a gente fala criança por hábito, né? A gente não consegue perder o hábito de falar criança. Ontem você tem amigos implantados da sua idade? Então, o que eu tenho de amigo, assim, eu fui conhecendo só depois, né? Que é a Emily Fernandes, filha da Eric e do Emerson. Também conheço algumas outras pessoas aqui da minha cidade, inclusive também, que são deficientes auditivos. Mas, assim, que é minha amiga mesmo, que é da deficiência, é a Emily. É uma dupla dinâmica, viu? Com certeza, com certeza. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que está sendo a educação na escola nesse período de estudar em casa? Mudou muito para você? Mudou. Assim, as aulas já são diferentes, né? Mas eu percebi que exigiu muito mais concentração. Assim, o foco que eu tenho na sala de aula é muito diferente do foco que eu tenho que ter em casa. Porque no pessoal, você tá ali com o professor, é mais fácil você interromper, mais fácil você perguntar para o professor, pedir para o professor repetir as coisas. Agora, quando é tudo no online, é um pouco mais complicado isso, sabe? Você tem que prestar muito mais atenção. Às vezes o professor está passando um slide e a cara dele fica tipo, super pequenininha do lado. E aí, às vezes, se você tentar fazer uma leitura labial, você não consegue. É muito mais... tem um desafio muito grande em relação a isso. Mas eu estou conseguindo acompanhar, assim. Sempre que eu preciso, eu peço para o professor repetir. Então, tá indo. E você, em algum momento, ajuda a Manu a estudar, Cris? Nunca ajudei. Aí que mal, agora eu vou ser presa. Eu nunca ajudei, nem de pequena. Eu vi algumas lives suas e eu achei muito legal o que a Mari falou, uma fono falou também, assim. Eu sempre deixei a Manuela precisar antes de oferecer. Eu sempre deixei muito claro para ela que o que ela precisasse, ela precisava me comunicar. Mas eu nunca fui na frente pedir ajuda sem ela pedir ajuda, entendeu? Então, ela é muito dedicada, ela é virginiana, ela é muito organizada, ela tem planner para tudo. Então, ela sempre estudou sozinha. E a Manu está 1 ano adiantada lá, aqui na escola. Porque na época que mudou para 9º ano, ela estava com 5 anos e ela faz aniversário em setembro. Então, toda a turma ia passar para o 1º ano e ela ia ter que repetir aquele ano. E aí eu falei para a escola que eu ia tirá-la da escola, porque ia ser uma judiação, ela vendo a turma toda no 1º ano. Como que eu ia explicar para ela isso? Que ela ia ter que ficar fazendo tudo de novo, mesma apostila, mesmo conteúdo. E aí a escola, eles fizeram uma reunião na época, falou, olha mãe, ela vai com todo mundo, mas ela não vai acompanhar. Em algum momento, ela vai sentir. Mas graças a Deus, ela foi indo. Tem umas historinhas muito bonitinhas assim. A criança, ela é muito envolvida com o deficiente. A turminha da Manu guardava a primeira carteira para ela. Quando tinha Cine Pipoca, ela tinha um aparelho só. Eles guardavam ao lado da professora
que ia melhor para ela ouvir a voz da professora. Então, ela tinha uma turma muito bacana, assim, muito... como que eu... Não veio a palavra agora, mas assim, muito afim de ajudar, sabe? Que colaborou muito para ela. A professora brincava que a briga é pelo segundo lugar, ninguém briga pelo primeiro, porque o primeiro é sempre para a Manuela. E ela teve professora auxiliar, ou ela chegou a usar alguma tecnologia, como o FM, alguma coisa assim? Então, no FM, eu não... Então. Olha, eu sou meio suspeita, viu? Eu, assim, a tecnologia do FM, ela é muito boa, não vou falar mal, assim, mas eu não gosto. O FM ele ajuda muito as crianças, mas eu sou uma criança que nunca gostei de escutar só a voz do professor. Eu sou uma criança que gosta de interagir com outras crianças, sabe? Então, eu não curtia muito o FM focava 100% na professora, diminuía o som do local, então eu não conseguia conversar direito com os meus amigos. E isso me afligia de uma maneira, eu ficava, não, eu quero conversar com os meus amigos. Adivinha quem que ela escolheu? Os amigos. Mas eu concordo plenamente. Eu tentei usar o Minimate na minha aula de inglês e eu não conseguia ouvir os meus colegas e isso me incomodava. Eu acho que depende muito do perfil do usuário. E aí a Emily comentou a mesma coisa na live dela. Eu acho que vai muito do perfil da pessoa. Eu acho que quanto mais a gente é comunicativo, mais a gente tem necessidade de ouvir todo mundo e não só a professora. Aí eu volto sempre na questão que, assim, ela ia de FM para a escola e chegava lá e ela falava para a professora que não estava funcionando. Aí a professora tirava. E eu chegava na escola e ia ver que estava funcionando. Daí eu conversei com o pai dela. Falei, ela tá dando um caô em nós. E aí eu falei para ela, você quer ir sem? Ela falou, quero. Aí acabou, daí foi sem, entendeu? Então, assim, a gente sempre deu essa liberdade para ela ir escolhendo as coisas que era melhor para ela. Porque, afinal de contas, eu sou mãe, mas quem tem a deficiência é ela. Eu só acho as coisas, né? Muito legal essa sua postura. E é raro entre mães, pessoas com deficiência. Eu acho que as mães têm tendência a te proteger muito. Então, acaba sendo um bom exemplo de uma mãe um pouco fora da curva, que também funciona, né? Também funciona, não com todo mundo, mas funciona. Olha, a gente já tem um monte de perguntas, mas eu quero perguntar uma coisa antes. E aí eu abro para essas perguntas aqui. Agora que você está fazendo aula pela internet, você usa algum acessório, algum cabo de áudio, ou você está ouvindo normalmente? Não, eu estou usando o FM, que é o... Na verdade, não é nem o FM, né? Na verdade, é o mini mic, que ele serve como FM também, mas ele também serve como fone. Então, eu conecto ele no computador, e aí, se eu precisar, sei lá, arrumar a cama enquanto está acontecendo a aula rapidinho, eu consigo fazer e continuar escutando o professor perfeitamente, entendeu? E isso é muito bom também, porque ajuda também no foco, exige um pouco menos de foco do que precisa. Então, eu estou usando só o mini mic mesmo, e acho que só. Estou perguntando aqui o que é o FM, já que a gente está falando um pouco grego, a gente está falando daqueles jargão de jarro, né? Só explicando rapidamente, o FM, o Minimite, o fone, são acessórios que a gente pode colocar para o nosso implante captar sons exclusivos. No caso, que provavelmente a Manuela usa, é para captar só o som do computador e não pegar o som do ambiente. Ele é muito útil quando a gente está num ambiente barulhento e a gente quer direcionar o que a gente precisa ouvir. Agora eu vou abrir para várias perguntas, tá? E depois você perguntou aí se ela era filha única. Não. Primeira coisa que perguntaram, você sofreu preconceito em algum momento na escola? Olha, se eu sofri algum preconceito, não foi relacionado à audição. Vou ser bem sincera com vocês, eu nunca recebi assim, sabe? Se a pessoa também teve o intuito de diminuir por causa da deficiência, eu não me senti diminuída, sabe? Eu sempre fui uma criança que levava tudo na brincadeira, minha mãe me ensinou isso, sabe? Falou mal, dá risada, fala, é verdade, eu sou surda, e daí? Qual que é o problema? Entra na brincadeira que depois o pessoal para. Essa foi a tática que eu usei durante a minha vida inteira e hoje o pessoal não zoa mais, entendeu? E se for zoar, é brincadeira mesmo, e não uma brincadeira com o intuito de me diminuir.
Vamos ver o que tem de perguntas aqui, porque, nossa, são muitas perguntas, eu preciso direcionar melhor. Bem, perguntaram se a Manu é filha única. Não é. Nós temos o Miguel, que tem 11 anos. Inclusive, a Manu falou que você devia fazer uma live com os irmãos. Prometo que eu faço uma live com o Miguel também. Porque, não só com o Miguel, com os irmãos, né, de quem tem a deficiência, porque a gente, quando tem 2 filhos, que um tem a deficiência e o outro não, você tem que tomar o cuidado de não deixar o outro sem a devida atenção, de fazer esse filho também. Ele brinca com a Manu, que ele fala assim, eu sou seu ouvido. Quando eles dormem juntos à noite, ele fala para ela, se precisar me cutuca, sabe assim? Então, integrar ele na deficiência dela foi muito legal. E no nosso caso, no caso da Manu, a deficiência foi genética. Então, o Miguel também tinha chance de nascer com a deficiência auditiva. Né? Depois que a Manu nasceu, nós fizemos o teste genético e nós temos 25% de chance em cada gravidez de isso acontecer de novo, né? Então, nós quisemos o Miguel mesmo com esse risco. Eu pedia muito por um irmão. Nossa, eu queria muito um irmão. Na verdade, ela pedia limão. Tem uma foto sua, tu tem uma foto sua que ficou muito marcante para mim. Quando vocês foram buscar a Manu no intercâmbio, a gente já entra na parte do intercâmbio, tá? E vocês 2 abraçados. Aquela foto é uma das fotos mais bonitas que eu já vi. Aquela foto, eu tava vendo essa foto. Aquela foto é linda. Eu tava vendo essa foto hoje e falei, nossa, mãe, dá vontade de chorar de novo. É muito assim, nossa, é surreal. Aliás, conta um pouquinho do seu intercâmbio, porque a gente não tem ideia de uma pessoa com deficiência auditiva, que ouve como a tecnologia, tenha coragem de fazer um intercâmbio num idioma bem diferente do nosso. Conta um pouquinho da sua decisão de fazer intercâmbio. Bom, desde sempre, assim, eu sempre tive vontade de sair para conhecer o mundo, né, digamos assim. E aí, a amiga da minha mãe ofereceu. Falou assim, se você quiser, você pode ir pra minha casa. Eu olhei pra minha mãe e falei assim, nossa, tá acontecendo mesmo isso, né? E aí a gente foi conversando e aí a gente conseguiu, né? Teve todo um processo burocrático. Mas no fim eu acabei indo em julho de 2018. E aí eu tava no primeiro ano do ensino médio aqui no Brasil. E aí eu já tinha começado o ensino médio aqui. E aí eu meio que iria recomeçar lá de novo também, porque lá o ano letivo é diferente. Mas demorou um pouco, assim, para eu conseguir entender 100% do que o pessoal estava falando. Tinha dia que eu chegava em casa com uma dor de cabeça, que eu só queria desligar o aparelho. Só queria... Eu conheço essa sensação, porque eu fiz intercâmbio também. Então, assim, exige bastante também, né? Que nem esse desafio que eu tô tendo com a internet também foi um desafio que eu tive lá, de conseguir entender o que o pessoal tava falando. Mas desde o começo também eu tentei colocar na cabeça que eu tava ali para errar, para acertar, então eu tinha que me jogar, né, na aventura. Então, o pessoal lá também, eles são... como é que fala? O país também, assim, a gente acha que eles são meio ignorantes, não gosta de imigrantes, essas coisas, mas o pessoal lá, pelo menos onde eu fiquei, eles foram muito receptivos, me ajudavam quando eu não estava conseguindo entender essas coisas. Então, isso também foi um ponto positivo. Para onde que você foi? Eu vim para Carolina do Norte, Hickory. Na verdade, eu morava em Conover e estudava em Hickory. Qual cidade que você estava? Eu estava em Conover e estudava em Hickory. Legal. Eu perguntei porque, por exemplo, eu fiz intercâmbio de inglês, mas eu fiz em Londres. E aí tem uma diferença do inglês britânico, do inglês americano. E eu acho o inglês britânico um pouco mais fácil. Tem gente da Inglaterra assistindo essa live aí. Outro dia a Manu e o Danilo falando inglês pela uma chamada de vídeo nossa. Uma belezinha. Beijo, Dani.
E foi muito difícil para você aprender a falar inglês? Como é que foi aprender uma segunda língua? Então, eu já fazia o inglês na escola normal, né? Mas na escola a gente sabe que não é muito forte o inglês. Então, a minha mãe decidiu pagar uma professora particular. Então, ela vinha aqui em casa e aí a gente tinha uma aula exclusivamente, assim, de conversação, que era para eu conseguir me soltar e conseguir falar as palavras. E aí foi aí que começou. Eu fiquei 2 anos, mais ou menos, fazendo essa aula particular. E aí, tanto que até para eu entrar na escola que eu entrei nos Estados Unidos, eu tive que fazer uma chamada via Skype. Então, eu já tinha conversado um pouco com ele, já tinha conseguido escutar um pouco o sotaque, tudo. Mas, assim, que eu consegui me soltar bem lá no país foi uns 2, 3 meses. É muito difícil. É uma insegurança, né? Assim, de qualquer adolescente. E também a insegurança de, nossa, será que eu vou conseguir entender o que eles estão falando, né? Já tem a questão da deficiência, então, nossa. Mas, no fim, deu tudo certo, graças a Deus. Que bom. Tem algumas perguntas já sobre música, né? Mas eu vou deixar elas um pouquinho mais para frente, porque eu quero te perguntar ainda um pouco de estudo. Sempre que você está no último ano do ensino médio? Isso. E você está estudando para o vestibular, então... Sim. Como está sendo estudar para o vestibular no meio desse momento muito doido da educação? Tem horas que eu olho pra minha mãe e falo, nossa, mãe, eu tô ficando tão nervosa. Dá uma ansiedade, assim, do caramba, né? Porque parece que nada tá certo, mas ao mesmo tempo tá certo, porque a gente tem que fazer esse vestibular. Né? E você pensa em fazer o quê? Qual o curso? Eu tô pensando em fazer jornalismo. Opa, área de comunicação. Eu sou de comunicação também, mas eu fiz publicidade. Eu te falo que é uma área que, nossa, exige muito da nossa capacidade de se comunicar. E a gente já percebe que você é muito boa nisso. Mas como você imagina que vai ser os desafios dessa carreira? Eu falo pra minha mãe, às vezes, quando tá passando no jornal, eu falo assim, ó, esse ponto não vai dar pra usar. Se tiver um ponto, não vai ter como. A gente vai ter que fazer isso acessível pra mim agora, né? E às vezes, toda vez que eu vejo alguma coisa assim, eu fico pensando, nossa, como é que eu vou poder mudar isso pra poder fazer acessível pra mim, sabe? O Minimic, né? Não, o Minimic, põe o Minimic neles, pronto. Eu falo, nossa, cadê será que não dá pra mudar isso, não? E você gosta de ler? Porque todo jornalista tem que ler muito. Você gosta de ler? Gosto de ler bastante. Em que tipo de livro que você gosta de ler? Olha, eu gosto mais de romance e ação. São os gêneros de livros que eu mais gosto. Quer indicar algum livro em especial para o pessoal aqui que tem filhos ou que são adolescentes? Se você fazer uma indicação de livro, a gente abre para isso. Tá bom. Eu indico os livros da Paula Pimenta, uma autora brasileira. Eu acho que a gente tem que valorizar os nossos autores brasileiros. E internacional, diria O Extraordinário. Infelizmente, eu não gosto muito do filme, assim, da adaptação que eles trouxeram para o cinema. A gente já vê que porque, assim, o August, no livro, ele tem a deficiência auditiva também. E no filme a gente não vê isso. Eu fiquei arrasada, eu falei, nossa, a gente pedindo tanto pela representatividade, e quando a gente acha que eles vão mostrar, eles cortam a deficiência, provando mais uma vez que a deficiência auditiva é uma deficiência invisível. Mas, por mais que eu não goste do filme, o livro eu acho, assim, essencial, porque mostra também o lado da criança, né, com a deficiência, mostra o lado do irmão. Eu acho esse livro sensacional, porque mostra o lado do irmão, do menino, dos amigos. Nossa, eu fico até arrepiada. Eu acho um livro, assim, essencial para qualquer pessoa, assim. Extraordinário. Uma pergunta que eu falei que eu fazer essa. Você se interessa por Libras? Já aprendeu? Tem vontade de aprender? Eu não aprendi. A gente focou no meu desenvolvimento oral. Então, eu acabei não aprendendo a Libras. Mas... e também, como eu também não convivi com as pessoas que precisavam, eu acabei não, né,
aprendendo. Mas, às vezes, por exemplo, quando eu vou na casa da Emily, nossa, que vontade que eu tenho de saber para conseguir conversar com o Emerson. Mas como eu não precisei, eu acabei não tendo. Entendi. A gente pedindo pra gente fazer isso, porque as pessoas sempre acham que porque você tem surdez, imediatamente você vai se interessar por Libras e o perfil melhoriam. Tem gente que ama, tem gente que aprende porque acha necessário, e tem gente que não se identifica. Acho legal a gente para apresentar todos os perfis, né, de pessoas com possibilidades, E como que você se sentiu? Você foi cobrada de ensinar Libras para ela, Cris? Não, na verdade, eu sempre falo isso, como eu já estou há muito tempo aí eu não tive Facebook, eu não tive Instagram, não tive nada para compartilhar com ninguém. Na verdade, era eu e meu marido e o homem lá de cima, né? Assim, a minha família sempre muito unida, mas a gente foi meio que na raça, assim. Mas o meu anjo da guarda se chama Gisela Formigoni, que é a fono da Manu. A Gisela tem uma experiência muito grande, já tinha na época uma experiência muito grande com implante. Então a Gisela foi dando o norte para a gente e nós fomos seguindo com muita fé e com muita dedicação tudo aquilo que ela estava nos orientando, né? Nós viajávamos 3 vezes por semana, porque a Gisela é em outra cidade daqui, vizinha nossa, 40 quilômetros nós viajávamos para levar a Manu para fono. E foi assim, eu falo que é um investimento, né? Porque implante sem fono é brinco. Então, foi assim, o melhor investimento que nós fizemos para a Manu. E ela, como todos eu só tenho a agradecer, todos os profissionais que passaram na minha vida foram profissionais humanos, né? Eu me lembro de quando fui para a Gisela, o pessoal falava, nossa, Gisela, né? Fono de livro, falava assim para mim, né? E eu cheguei lá, a Gisela atendeu a Manuela sentada no chão, com a Manuela no colo, ela tinha 6 meses. Então aquilo, você vê a pessoa cuidando da sua filha com tanto carinho, né? Como hoje tudo que acontece, a Manu teve alta da fono com 5 anos, para você ter uma ideia. Mas tudo que acontece com a Manu, eu mando mensagem para a Gisela, sabe? Porque assim, ela ensinou, né? Para a Manu ouvir e ensinou para a gente como fazer em casa, porque existe essa questão, mas ela vai na fono, mas e as outras horas em casa? Quem é que tem que ficar lá, né? Repete. É a mãe, é o pai, né? É a família. Então, assim... O nome dela era a Gisela. Gisela Formigoni. Ela está assistindo, acabou de entrar aqui na Fã número 1. Aliás, a Gisela vai dar uma entrevista para mim aqui na quarta-feira. Eu vou trazer a Gisela para conversar com a gente, tá? Vou perguntar se tudo isso é verdade para a Gisela. Vamos confirmar. É legal a gente ter um profissional bacana para orientar, mas a gente, enquanto pai, tem um ouvido bom para ouvir as orientações, né? Porque a gente fica meio que... Eu sou mãe, eu que sei o que é melhor para o meu filho e blá, blá, blá. Mas a gente precisa ter esse coração aberto para entender que o profissional, naquele assunto, ele é melhor do que a gente, né? E seguir fielmente o que ele nos orienta a fazer. Obrigada por explicar. Vocês que estão em casa, ouçam esse conselho, participem da terapia, da reabilitação do seu filho, porque o trabalho da fonoaudióloga ele só vai dar certo se houver parceria com a família. Sozinho ninguém faz nada, gente. A gente precisa de uma equipe que é formada pelo pai, mãe, a criança, o fono, o médico. A Manu comentou até da escola. Todos os anos, todo começo de ano, a Gisela ia para a escola orientar os professores. Porque é diferente a Gisela orientar e eu, Cristiane, orientar um professor que vai falar para o outro, que vai falar para o outro. A Gisela aproveitava a reunião de professores para passar a orientação para todo mundo. Teve professor da Manu que deve ter participado dessa reunião uns 5, 6 anos seguidos. Entendeu? Mas ela fazia questão de todo ano ir lá e fazer a orientação para cada um. A Gisela está aqui comentando que você ajuda ela com outras mães, até hoje. É porque eu sempre falo isso, a gente chorou muita coisa que não precisava ter chorado.
Então, quando eu posso compartilhar a nossa história com alguém e trazer um pouquinho de esperança e trazer a Manu, eu falo que a Manu é melhor, né? Mais do que eu falando, que eu falo pra caramba, mas mostrar ela falando é um bálsamo para quem entra com esse diagnóstico, né? Então, eu estou sempre aberta para orientar todo mundo que estiver perguntando aí, depois eu respondo, pode me chamar no privado, eu tenho o maior prazer em fazer isso. Anotem esse recado, hein? A Cris está sempre à disposição, ela responde super rápido. Quando eu mando mensagem para ela pedindo alguma coisa, sempre responde rápido. Foi uma das pessoas assim que aceitou mais rápido o convite para fazer uma live comigo na Casa de. E a gente fala bastante de escola, né? Mas eu acho que tem muita gente aqui querendo saber de música. E eu que faço questão de perguntar de música para Manu, porque eu já assisti um vídeo seu cantando junto com a Emily, né? Que é um vídeo que era você. Aliás, era todo mundo implantado no vídeo, se eu não me engano. Era um vídeo que era feito por músicos e gente implantada cantando. É um vídeo lindo. E a sua voz, ela é uma das coisas que mais se destaca naquela música. Então eu queria que você contasse um pouco da sua relação com música. Se você ouve bem, o que você gosta de ouvir? Olha, eu ouço muito bem as músicas, viu? Desde pequena, assim, meus pais, eles colocavam muita música para poder ter esse feedback, né? Porque a música, quando a gente tá cantando depois, quer dizer que eu tô escutando. Então, eles sempre colocavam Xuxa, entendeu? A galinha pintadinha de hoje era Xuxa minha na época. Então, a minha mãe eu tinha a coleção inteira da Xuxa, e era o tempo todo a Xuxa, sei todas as músicas até hoje, Cocoricó também. Então, assim, meus pais também sempre me incentivaram a escutar música. E aí, conforme foi passando os anos, eu fui só me atualizando no mundo, né? Hoje em dia eu gosto muito de escutar Taylor Swift, Shawn Mendes, essas músicas pop internacionais. Também gosto muito de sertanejo. Eu e meu irmão, a gente fica aqui em casa, às vezes, se disputando para ver quem que vai colocar a música. Eu compartilhei um pouco das minhas coisas musicais com o meu irmão, então, nossa, vira e mexe a gente tá brigando pra ver quem que vai colocar a música agora. E você, como gosta de rock? Você ouve rock bem? Rock? Então, eu não sei dizer porque eu não sou uma pessoa que escuta muito rock. Mas, eu não sei, eu acho que eu conseguiria escutar. Eu pergunto de rock porque eu acho que é o mais difícil pra gente conseguir ouvir. Eu levei 5 anos pra conseguir ouvir rock. Eu comecei com música bem levinha, até chegar em rock demorou muito. Eu acho que é muito difícil de ouvir. E tem algumas bandas que nem consigo. Acho que a gente nunca colocou aqui, então por isso que ela... Mas, apesar de não ser o tipo de música que você mais gosta, eu sei que vocês foram no Rock in Rio. Sim, a gente foi pro Rock in Rio. E, nossa, que experiência! A minha mãe, quando eu pedi pra minha mãe, eu achei que ela não fosse aceitar, né? Eu falei, nossa, um negócio lá no Rio de Janeiro, capaz que ela vai aceitar, né? Mas eu falei, o não eu já tenho, né? Vamos ver o que acontece. E aí eu fui lá e pedi, falei, mãe, tô querendo ir, o que você diz? E aí ela falou assim, vamos ver, né? E aí nisso eu fui pesquisando, eu queria ir por causa do Shawn Mendes na época, mas aí quando a gente foi ver o line-up era Skank, Fergie, Maroon 5 e Shawn Mendes. E aí também favoreceu o lado da minha mãe, acabou indo eu, minha mãe e minhas 2 madrinhas. Legal, legal. Então assim, foi uma experiência incrível, nossa, assim, sério. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cris, como que foi a emoção de você compartilhar um festival de música com a sua filha que nasceu surda? Então, toda vez que envolve música, a gente se emociona nível hard, né? Lá na hora, no Rock in Rio, a gente teve uns contratempos com a questão da acessibilidade. Inclusive, a Manuela não ficou no lugar que tinha para surdos, porque nós não fomos informados, nem na entrada, nem pelo convite, porque eu fiz a compra dela já como deficiente, PCD, e lá dentro também falaram que não tinha. E aí o cara não queria deixar a gente entrar no espaço PCD, porque ele falava que era só cadeirante que ia entrar ali. E aí eu tive que dar um barraco, né? Né? Para não ficar diferente das outras coisas, né?
E coloquei ela no espaço PCD lá, porque eu não me conformava com aquilo. Falei, poxa vida, a gente está com a identificação PCD e ela não pode entrar no espaço PCD. E aí, só depois que nós ficamos sabendo que tinha um espaço lá perto do palco para deficiente auditivo. Então, isso foi, para nós, foi triste, sabe? Mas não tirou o brilho. Ela chorou, óbvio, a hora que o Shawn Mendes entrou no palco, aquela coisa, né? Mas a gente fica, assim, sem acreditar que está vivendo aquilo. E o espaço PCD, ele é mais alto, então a gente via aquele mundo de mão, de braços para cima, assim. Olha, que bom que ela me pediu para ir. Deve ter sido assim, com todos esses, apesar de todos esses contratempos, deve ter sido uma emoção muito grande. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num show. Nossa. Olha aqui, ó, a gente fala e arrepia, porque é só estando lá para sentir a emoção. É muito legal, é muito bom. E eu ouvi falar que a acústica do Rock in Rio estava muito boa, né? Desse festival que vocês foram, eu ouvi maravilhas desse. E para nós é muito importante que a acústica seja boa, porque se estourar o som da caixa de som, a gente sofre um pouco mais do que os ouvintes, né? Que bom que vocês puderam aproveitar bem, apesar dos pesares, né? Sempre tem, né? Outra coisa que estão perguntando aqui é se você atua, né? Porque parece que você fez teatro. Sim, eu fiz teatro. Eu comecei quando eu estava no 2º ano da escola, porque era uma aula extra que tinha na escola mesmo. E aí eu entrei e já me achei ali, né? Nossa, eu adorei teatro. E aí eu fiquei, acho que 3 anos na escola. E aí depois eu fui para a escola aqui da minha cidade, a Maestre Fego Camargo. E lá eles têm várias aulas de dança, teatro, violão, piano, tudo. E aí eu acabei entrando no teatro lá. E, nossa, foi assim, também me encontrei ali. Só que daí depois começou a chegar perto do ensino médio e eu acabei deixando de lado para focar nos estudos, né, e focar em outros projetos que eu estava tendo aí pela vida. Eu acho que o teatro ele ajuda muito a perder a timidez. Você acha que contribuiu para você hoje estar tão desenvolta assim numa live? Sim, com certeza. Eu estava muito nervosa, mas acho que isso, em qualquer momento da vida, mesmo a gente tendo todo um processo, né, que nem eu tive, de estar no teatro e tudo, não tem jeito. Qualquer hora a gente sente, né, um friozinho na barriga, mas ajuda na questão da confiança, né, de saber improvisar na hora, se acontecer alguma coisa. Então, acho que isso é uma coisa que, sendo ouvinte ou sendo surdo ou não, é essencial para todo mundo. Concordo com você. E como você se sente no palco, com todo mundo olhando para você? Olha, no palco mesmo não dá para ver ninguém lá, porque é muita luz. Então, assim, parece que você tá olhando para um negócio branco, mas eu sempre tentei não olhar muito, assim, para a plateia. Óbvio que tinha cenas que às vezes eu precisava, mas acaba que depois que começa, você vai se soltando e aí você já até esquece que você tá atuando, você sente o próprio personagem, entendeu? Então isso é uma experiência também muito bacana. Olha, eu vou te falar, eu no começo eu sentia muita vergonha e não olhava para a plateia. Depois eu comecei a achar que a gente precisa olhar para a plateia para ver se a gente está indo bem, né? Se a plateia está falando estranho para você, você está fazendo alguma coisa errada, precisa melhorar. Olha, tem metade dormindo, né? Você sabe que tem que dar um jeito. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Senão eu vou voltar para as minhas perguntas, porque eu tenho um monte de pergunta anotada. Aqui tem uma pessoa perguntando como é praia e piscina como implante. Isso é uma boa resposta para você. Eu ia perguntar, na verdade, se você faz leitura labial. Faço. Sempre que eu preciso, eu tô fazendo. Assim, não tenho 100% de dependência da leitura labial. Eu consigo falar no telefone, sabe? Se eu tô de costas, eu consigo escutar eles me chamando, pedindo para fazer alguma coisa. Mas sempre que eu tenho necessidade, é um recurso que eu tenho, então eu vou usar, entendeu? E na praia, na piscina, você usa algum acessório para proteger o seu implante ou você vai à base de leitura labial?
Não, faz um tempo já que eu ganhei o Aquamais. E aí, desde então, eu só uso ele. Não consigo mais ficar indo pra praia agora também sem um aparelho. Gosto muito de estar lá, escutar todo mundo se divertindo, sabe? Me dá uma calma, assim. E acaba que eu sempre levo. Às vezes eu esqueço, mas eu tô sempre tentando lembrar. Laque, mas é tão engraçado a fase, né? Porque quando ela era pequenininha, não tinha o Aquamais. Então, e ela amava ficar na água. Então, ela não deixava, nem a hora que saía, ela não deixava pôr o aparelho, porque ela sabia que com o aparelho ela não podia entrar na água. Então, ela preferia ficar sem e garantir que ela ia para a água. E aí ela fazia só a leitura. Só para quem não conhece o Aquamais, ele é uma capinha que a gente coloca em volta do implante pra... Você não tá com ele à mão aí pra mostrar, não é? Bom, eu tenho ele aqui. Mas depois eu mostro pra vocês. É uma capinha que tá em volta do implante que ele protege da água. E a gente pode mergulhar com ele. Cada marca de implante tem uma capinha específica. O Aquamais que a gente chama é da marca que a gente usa. Perguntaram para como que também que é a sua relação com dança. Você chegou a fazer aulas de dança? Eu já cheguei a fazer, assim, não muito fiel, que nem eu fiz com o teatro, que era só na escola também, era uma coisa mais de atividade física mesmo, sabe? Era tipo, menina fazia jazz e os meninos faziam futsal. Mas, nossa, quando era assim, eu não gostava da dança. Eu queria fazer o futsal junto com os meninos. Eu já fiz... Era uma coisa mais acadêmica mesmo, assim, sabe? De atividade física. Mas aí depois, quando eles falaram assim, tá bom, vai ser... Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Aí eu gostei da dança. Mas era também só pra movimentar o corpo. Não era tão fiel que nem, tipo, a Fego, né? Que o teatro, eu fui pra Fego, né? Tentar, como é que fala? Me dediquei mais. Estão perguntando aqui como que você se sente quando você está sem aparelho. Se você fica nervosa de não estar ouvindo, se para você é tranquilo. Não, para mim é bem tranquilo. Quem fica nervoso sou eu. Para mim é muito tranquilo. Nossa, eu acordo, por exemplo, eu não gosto de colocar o aparelho direto. Para mim eu tenho que acordar, tenho que fazer minhas coisas. Faltando 5 minutos pra sair de casa, eu coloco o aparelho. Ele fica junto com a chave, né? Você põe assim na porta, assim, junto com a chave. Exato. Você pega a chave e implante pra pôr. Conhece, gente. Aí a mãe fica assim, Manu, pegou não sei o quê? Manu, não sei o quê. Aí quando você vai ver, ela tá sem aparelho. Tem uma pergunta para você, Cris. É uma mãe que ela tem 3 filhos, ela tem 2 ouvintes e uma caçula implantada. E ela quer saber de questões comportamentais. Não sei se foi ao contrário, né? Veio a com deficiência auditiva e depois, Miguel sim. Mas ela quer saber sobre questões comportamentais, como que você corrigia a Manu, porque ela está com um pouco de dúvidas em relação a isso, se você puder ajudar. Então, na verdade, eu até teve uma fala de uma fono que eu achei muito bacana. E até da mãe da Jojo. Eu sempre entendi que a Manuela era deficiente auditivo, mas que ela era uma criança e que ela tinha que ser corrigido, tanto na fala como no comportamento, como qualquer um. E eu vim de uma família que minha mãe e meu pai, eles corrigiam a gente assim, né? A gente olhava, o pai já ficava com medo, né? Não tinha esse negócio de ficar falando 500 vezes. Então, eu trouxe para a Manu... essa semana a gente ainda falou isso aqui em casa. A Manu uma vez se jogou no chão do shopping e ficou. E eu fui andando, o pai dela se escondeu atrás de uma prateleira lá só para ninguém pisar em cima dela. E eu fui andando, e ela gritando, e todo mundo me olhando, daí, né, a mãe louca que deixou a criança lá caída. E aí ela viu que não deu certo, levantou, disfarçou, pegou na minha mão. Foi a única vez que ela se jogou. Entendeu? Porque assim, a gente nunca ficou com pena da Manu por ela ter deficiência auditiva. Então, a hora que ela teve que ficar de castigo, ela ficou. Ela tinha um quadrinho de estrelinhas lá para a hora que fizesse as coisas certas, a hora que não fizesse, perdia a estrelinha. Entendeu? Então, eu nunca dei boi para ela por ela ser deficiente auditiva. Entendeu? Porque uma vez eu ouvi uma mãe, um depoimento, se eu não me engano, da mãe do Milton Nascimento,
que ele é adotivo. E alguém perguntou para ela, mas como você tratou ele, para ele ser uma pessoa hoje tão assim, né? Ela falou assim, eu tratei igual aos outros. Então, não adianta você querer ter um filho que faça as coisas certas se você não faz, se você não cobra, se você não dá um exemplo, né? Então, a gente sempre foi muito duro com a Manuela, eu acho até, sabe? Eu sempre trabalhei fora, eu nunca parei de trabalhar por conta da deficiência. Então, quem estava cuidando, ou era minha mãe ou era minha sogra, sempre estavam ali cobrando, né? Tinha as regras para ela cumprir, como qualquer outra criança. Na escola, para estudar, nunca foi assim, coitado da Manu, né? Nunca teve isso. Então, eu acho que foi isso que fez a diferença. A minha mãe e o Miguel a mesma coisa. A minha mãe está concordando com você. A minha mãe falando que não pode ter pena, né? Hoje o Miguel ele é um menino espetacular, assim, e ele é ouvinte. E assim, eu não tive os problemas com a Manuela que eu tenho com ele hoje, assim, sabe, na questão da própria escola. Ele não gosta de ler, entendeu? Então, são coisas assim, só que são duas pessoas diferentes, né? Então, eu respeito essa diferença de cada um, mas a questão de educação é para os dois igualzinho. Acho que respondi sua pergunta, né, Joyce? A Joyce também perguntando, é a terceira live que ela me faz essa pergunta. Eu acho que respondeu. E essa resposta foi perfeita. Se você não tiver gostado, eu vou fazer um clipezinho com essa resposta, só pra gente mandar para as mães. Porque foi muito perfeita. Tem mais que a gente tem de perguntas por aqui. Acho que tem mais alguma coisa. Qual é o som que você não gosta de ouvir, Manu? Fala que sou eu. Não sei. Assim, tem os sons que irritam. Não vou falar que não tem um som que eu não gosto. Eu acho que... Não sei, eu acho que eu não tenho isso. Mas tem os sons que irritam, né? Sei lá... Não sei, tipo, meu irmão, por exemplo, tadinho. Tem horas que ele fica fazendo uns sons, mas é pra me irritar, eu sei disso. São esses sons, assim, sabe? Que eu sei que a pessoa tá fazendo pra me irritar. Mas acho que tirando isso, não tem um som assim que eu falo, nossa, não gosto desse som. Eu vou te falar um som que eu não gosto, vê se você concorda com ele. Sabe quando você chega num lugar e a TV tá ligada, mas ela tá muito baixo pra você entender o que estão falando sem prestar bastante atenção? Não suporta esse som. É um zumbidinho, ai meu Deus. É um barulho aqui, não suporta. Meu Deus do céu. Mas enfim. Uma coisa que eu queria te perguntar, já que a gente fez as perguntas, se vocês quiserem fazer mais perguntas, mandem pra gente. Mas enquanto vocês não mandam, uma coisa que eu queria saber você acha que se essa quarentena que a gente está ficando mais em casa tivesse acontecido quando a Manu era pequena, como é que você faria para estimular ela, sem poder ir no consultório, levar ela para fazer reabilitação? É mais uma dica para você dar para as mães de crianças pequenas que estão passando por esse momento. Então, Lac, como eu falei da Gisela, eu acho que a gente tem que pegar a orientação, e é uma orientação que ela hoje pode ser adaptada para a questão da internet, e fazer o tempo todo. A gente vira um robô de repetição, né? Teve até uma fala numa live sua que a Fono falou isso. A criança só aprende a falar ouvindo, não tem jeito. Se você ficar quieto perto dela, a Manu assiste hoje os vídeos, né, Manu? Dela pequenininha, ela fala assim, caramba, mãe, como se falava? Então, assim, é o tempo todo narrando, sabe? Falando. Dentro de carro, a gente sempre punha música infantil dentro do carro. Eu até doei os CDs dela, que agora nem tem lugar para pôr CD no carro, né? Mas eu doei os CDs dela para uma outra mãe. E aí você punha aquilo no carro e às vezes a gente não falava nada. Daqui a pouco você escutava, ela estava repetindo as músicas, entendeu? Aquelas musiquinhas bem infantis. Então, assim, é o tempo todo. Só que fazer isso de uma forma lúdica, que a criança não perceba que está sendo ensinado. Porque senão ela cansa, eles não têm tempo de atenção. Eu lembro que quando minha mãe vinha em casa, eu falava, olha, quando chegar, buzina até ela perceber que tem buzina. A hora que entrar, bate na porta. Espera ela ver que tem alguém. Então, assim,
a minha família foi muito comprometida com o processo da Manu. E todos eles iam lá na fono. Um dia ia meu pai, um dia ia minha mãe, um dia ia minha sogra. Todo mundo que convivia com ela participava da terapia para pegar as dicas da fono para fazer quando estivesse com ela, entendeu? E certo, assim que eu posso perguntar, você tem saído, vocês estão ficando em casa, vocês estão saindo nesse momento de quarentena? Só eu que estou saindo por causa do trabalho. Só você está saindo, porque eu ia te perguntar como que estava a questão das máscaras, ou se você consegue entender uma pessoa quando ela fala de máscara. Então, eu fui tomar vacina, né, que tinha a vacina da gripe para tomar. A moça falou comigo, eu fiquei olhando pra cara dela, foi uns 10 segundos. Eu não tinha entendido nada. A sorte é que eu tava com meu pai, com meu irmão, e aí eles meio que responderam por mim, assim, na hora. Mas de primeiro, eu me sentia como se eu tava nos Estados Unidos, não tava entendendo nada. Sabe quando a pessoa fala e você não entende o que a pessoa tá falando? E aí, mas aí depois, eu acho que meu ouvido meio que se adaptou, assim, um pouco, né? E aí, quando eu fui tomar a vacina, já era outra moça. Daí ela foi falar comigo, acho que também por causa da proximidade, eu também consegui entender melhor. Mas também teve outra situação que eu fui aqui embaixo só pegar um negócio. E aí a moça foi falar comigo, eu também não consegui pegar de primeira, tive que pedir para ela repetir. Então, assim, foi bem desafiador. Mas uma coisa que eu sempre ensinei a Manu é não ter vergonha de pedir para repetir. Porque, às vezes, as pessoas, elas, né, como a deficiência auditiva é invisível, que a gente fala, as pessoas não têm como saber que você precisa. Então, se você não conta para a pessoa qual é a sua questão, qual é o que você precisa, então, é o cotidiano da pessoa atender rápido, falar rápido e tal. Então, eu falo sempre para ela, quando você chegar no lugar, se você não entendeu, não tenha vergonha de pedir para repetir 1, 2, 3, quantas vezes forem necessário. Você vê a questão da vacina, se é uma injeção que tem que tomar num pronto-socorro e ela está sozinha, toma um remédio errado, porque daí nem escuta o que está falando, né? Então, eu sempre ensino para ela assim, enquanto você não entender, a pessoa vai ter que repetir. Na verdade, eu não costumo pedir para repetir, mas eu peço para aumentar meu volume de voz. Eu acho que eu preciso, quando a pessoa está de máscara, que ela fale mais alto que o normal. E isso eu não tenho vergonha. Eu falo, olha, eu não estou te ouvindo direito, aumenta a voz. Aí, eu acho que o segredo é esse. Você tem que entender, e a pessoa tem que se virar. Ela está de máscara. A máscara é um terror, né? Gente, a gente já está quase 1 hora aqui no ar. E aí a gente já está encerrando, né? Porque eu tenho uma outra live hoje, eu não vou conseguir estender muito, mas eu sei que o pessoal está apaixonado por vocês, pela quantidade de comentários que tem aqui. Tem uma última pergunta que eu quero te fazer, porque é uma pergunta muito importante. É uma pergunta importante para as mães de crianças implantadas pequenas. Mas é uma mãe que está fazendo para você, Manu. Como você se sente com o fato dos seus pais terem optado pelo implante quando você era pequena? Qual o seu sentimento em relação a eles por essa escolha? Gratidão. Olha, eu acho que assim, não sei nem como posso explicar, mas quando você é pequeno, os seus pais vão ter que tomar decisão por você, entendeu? Você não tem o controle da sua vida ainda, né? Enfim, você não está desenvolvido o suficiente para tomar essas decisões, então os seus pais vão tomar a decisão que eles acharem melhor. Os meus pais decidiram, eles optaram por fazer o implante, e foi, eu acho que a melhor decisão da vida deles, para mim. E se eu quiser ser surda algum dia, eu vou falar, ó, mãe, então, hoje eu vou querer ser surda, vou tirar o aparelho, vou deixar descansando, e aí eu vou ser surda, entendeu? Eu tenho essa escolha agora. Se eu não quiser mais escutar, eu vou simplesmente tirar o aparelho, desligar, guardar na caixinha e viver a minha vida surda. Mas eles me deram essa opção de escolha, sabe? Eles fizeram pequeno para eu ter desenvolvimento, conseguir falar e entender as outras pessoas falando e ter essa opção quando eu crescer, de querer ser surda ou querer ser ouvinte. No momento, eu só tô escolhendo ser ouvinte. Você vê, que nem eu falei, quando eu acordo, eu escolho ser surda. Fica um tempinho lá pra mim, depois eu entro no meu mundo ouvinte. Eu tenho certeza que para os pais ouvirem isso de você é um presente.
porque não dá para esperar, né? Eu deixo você falar, Cris, deixa eu comentar aqui. Não dá para esperar, então tem que fazer, tomar essa decisão, porque eles esperam a criança decidir, o resultado não é o mesmo. Então, ouvir isso de você é uma bênção, de verdade. Então, Cris, pode complementar, por favor. Eu vou contar só essa história que eu queria contar, porque eu acho que eu ia responder a pergunta do mesmo jeito. Um dia eu saí aqui da sala e estava indo para o meu quarto, e ela saiu do quarto dela, vindo para a sala, e me encontrou assim no corredor, o olho cheio de lágrimas, e falou assim para mim: mãe, muito obrigada de você ter feito o implante em mim. E aí meu coração também já disparou, meu olho já encheu de lágrimas. Ela falou: se você não tivesse feito o implante, eu não ia poder ouvir a voz. Aí eu achei que ia ser a minha, óbvio. Ela falou assim: da Taylor Swift. Aí eu falei assim: eu luto, a Gisela luta, a família luta, e a Taylor Swift que leva. Eu até me emociono de ver essa gratidão toda dela, de verdade. E é muito legal mesmo, porque como ela disse, é muito difícil a decisão, mas eu queria que ela tivesse opção. E se eu não tivesse tido a decisão, ela não ia ter opção, né? Então, optei com o apoio do meu marido, sempre. Meu marido esteve sempre com a gente, em todos os momentos, em todas as decisões, mas fizemos a opção certa. Se ela tivesse 3 ouvidos, os 3 seriam implantados. Eu vou complementar uma coisa que vocês disseram. Quando as pessoas falam, tem que deixar a criança escolher se ela quer fazer um implante ou não, porque para fazer mais tarde. Vocês dão uma escolha quando vocês optam em fazer um implante cedo. Porque aí a criança ela vai ter a escolha de ouvir ou não. Se ela não quiser, ela tira o aparelho. Se vocês esperarem, ela não vai ter escolha nenhuma. Ela vai ter que aceitar o que a vida escolheu para ela. Então, vocês deram o direito de escolha. De verdade, a gente está aí para ver essa menina linda que tornou. Gente, sigam a Manuela e a Cris Malheiros nas redes sociais, que elas são pessoas fantásticas. E daqui a pouco a gente tem mais uma live sobre os direitos legais dos MIPAs Contrar, que vale a pena vocês assistirem. De coração, muito obrigada por essa live, foi maravilhosa. Vocês são 2 pessoas fantásticas e foi um privilégio tê-las conosco. Tá certo? Beijinhos sonoros, pessoal, e até a próxima. Obrigada.